Boa tarde, turma. Aula de língua portuguesa, livro Aprender Sempre, página 53. Vamos nós para mais uma aventura. Tradicional, de preferência, né? Estamos na aula 3 e 4, lendo um conto tradicional. Coloquem a data, claro, aí do ladinho, certo? Hoje é dia 20 de maio, quinta-feira. O que nós faremos hoje? Nessa aula, vamos ler um conto tradicional. Ler um conto tradicional. O conto será Branca de Neve e os Sete Anões, escrito pelos irmãos Grimm. Vamos ler esse conto e elencar os principais acontecimentos da história. Então, temos que prestar muita atenção hoje, hein? Porque, além de ler, temos que elencar, o que é perceber quais são os principais acontecimentos da história. Né? Se a Pro perguntar amanhã assim, o que conta a história, né, da Branca de Neve? Como que começa a história da Branca de Neve? Aí vocês vão ter que saber como que começa, né? O que aconteceu lá na floresta? O que aconteceu com tal, né? Vocês têm que saber o que vai acontecendo nessa história, tá bom? Então prestem muita atenção. Se precisar assistir o vídeo de novo, assistam. Se precisar ler o conto algumas vezes, leiam, beleza? Precisaremos dessa história, né? Bem conhecida de vocês. No passo a passo aí, vamos lá. Precisamos estar atentos a esses acontecimentos para reescrever o conto. Ih, professora, chegou, né? A gente vai ter que reescrever. Não vão tirar nada da cabecinha de vocês. Por que a gente tem que ler e analisar e saber o que acontece na história? Porque nós teremos que reescrever. Temos que saber como que é a história da Branca de Neve e os Sete Anões e mudar algumas coisas, né? O que vai mudar na hora que a gente for escrever o conto de novo? Vai mudar o narrador. Ao invés do narrador ser um narrador onisciente, ou seja, aquele que sabe tudo da história, sabe o que acontece, sabe de tudo sobre os personagens, até o que os personagens pensam, certo? O narrador que descreve toda a paisagem. Ao invés de ser este narrador, vamos fazer um personagem ser o narrador. Então, Branca de Neve e os Sete Anões tem alguns personagens nessa história. Prestem atenção, então, nos personagens, porque uma das perguntas mais para frente é: quem são os personagens dessa história? Daí teremos que escolher um personagem para a gente contar, né? Reescrever a parte dele. Beleza? Vamos lá, então. Questão 1. O professor vai ler Conto Branca de Neve e os Sete Anões. Estou lendo para vocês todos os dias, já faz mais de uma semana, né? Aliás, vai completar amanhã 2 semanas. Hoje completou 2 semanas que eu tô lendo, certo? Vou ler Branca de Neve e os Sete Anões da versão dos irmãos Grimm. Durante a leitura, vocês devem sublinhar as marcas do narrador do conto. O narrador deste conto é um narrador onisciente que sabe tudo, certo? Marquem no livro de vocês a parte que a Pro for lendo e marcando aqui no vídeo também, tá? Se precisar, dê pausas no vídeo e vão fazendo as marcações, certo? Mas o que vocês precisam saber mesmo é que o narrador, ele sabe tudo. Ele vai descrevendo a paisagem, ele vai descrevendo o tempo, onde acontece cada coisa. Ele sabe de todos os personagens e como eles pensam, certo? É muito fácil saber que o narrador é um narrador onisciente. Ele não faz parte da história, ele não é um dos personagens da história. Vamos lá, então. Prestem atenção na leitura. Dessa vez, vocês precisam ir marcando aí com a professora algumas partes. Um dia é uma marcação, né, do narrador. O narrador sabe o tempo, quando aconteceu e com quem aconteceu.
a rainha de um reino bem distante. Apareceu o primeiro personagem aqui, então. Vamos marcar só nesse primeiro aqui, né? Senão a prova vai ficar marcando o texto inteiro. E o texto é bem longo hoje, tá? Um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo. Uma grande janela com batente de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito forte. Ó. Por que eu sublinhei todas essas partes aqui? Porque o narrador, né, descreve o tempo. Era inverno. Como é que estava esse dia? Nevava forte. Ele sabe dos personagens, a rainha, né? Rainha de que reino? É de um reino bem distante. O que ela estava fazendo? Né? Ela estava numa janela. E como é que era essa janela? Essa janela era feita de madeira escura, chamada ébano. Nossa, o narrador onisciente, ele tem que saber de toda a história, né? Ele vai contando nos mínimos detalhes. Continuando. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os flocos de neve que dançavam no ar. Mas com isso se distraiu e furou o dedo com a agulha. Na neve que tinha caído no beiral da janela, pingaram 3 gotinhas de sangue. O contraste foi tão lindo que a rainha murmurou: pudesse eu ter uma menina branquinha como a neve, corada como o sangue e com os cabelos negros como o ébano. Ela está descrevendo como ela queria que a filhinha dela fosse. Uma menina com a pele branca, né? As bochechinhas rosadas, né? Avermelhadas. O rostinho avermelhado, né? O cabelo negro. Do jeito que era aquela madeira da janela. Alguns meses depois, o desejo da rainha foi atendido. Ela deu à luz uma menina de cabelos bem pretos, pele branca e com face rosada. O nome dado à princesinha foi Branca de Neve. Apareceu aqui a segunda personagem, né? Primeira personagem, a rainha. Segunda, acabou de nascer, a princesinha Branca de Neve. Mas quando nasceu a menina, a rainha morreu. Passado um ano, o rei se casou novamente. Sua esposa era lindíssima, mas muito vaidosa, invejosa e cruel. Um certo feiticeiro lhe dera um espelho mágico, em qual todos os dias ela perguntava com vaidade: espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o espelho respondia: em todo o mundo, minha querida rainha, não existe beleza maior. O tempo passou, Branca de Neve cresceu, a cada ano mais linda, e um dia o espelho deu outra resposta à rainha. A sua enteada, Branca de Neve, agora é a mais bela. Invejosa e ciumenta, a rainha chamou um de seus guardas e lhe ordenou que levasse a enteada para a mata e lá a matasse, e que trouxesse o coração de Branca de Neve como prova de que a missão fora cumprida. Vamos lá, nesse trechinho aqui aparece a rainha, aparece a Branca de Neve, aparece o rei, aparece a madrasta, porque o rei se casou de novo. O espelho mágico, certo? Vamos lá. O guarda obedeceu, mas quando chegou à mata não teve coragem de enfiar a faca naquela lindíssima jovem inocente, que afinal nunca fizera mal a ninguém. Deixou-a fugir. Para enganar a rainha, matou um veadinho, tirou o coração e entregou-o a ela, que quase explodiu de alegria e satisfação. Enquanto isso, Branca de Neve fugia, penetrando cada vez mais na mata, ansiosa por se distanciar da madrasta e da morte. Os animais chegavam bem perto, sem a atacar. Os galhos das árvores se abriam para que ela passasse.
Ao anoitecer, quando não se aguentava mais em pé de tanto cansaço, Branca de Neve viu numa clareira uma casa bem pequena e entrou para descansar um pouquinho. Olhou em volta e ficou admirada. Havia uma mesinha posta com minúsculos 7 pratinhos, 7 copinhos, 7 colherzinhas e 7 garfinhos. No cômodo superior estavam alinhadas 7 caminhas com cobertas muito brancas. Branca de Neve estava com fome e sede. Experimentou então uma colher de sopa de cada pratinho, tomou um gole do vinho de cada copinho e deitou-se na cama em cada caminha até encontrar a mais confortável. Nela se ajeitou e dormiu profundamente. Os donos da casa voltaram tarde da noite. Eram 7 anões que trabalhavam numa mina de diamantes dentro da montanha. Logo que entraram, viram que faltava um pouco da sopa nos pratos, que os copos não estavam cheios de vinho. Estranho. Lá em cima, nas camas, as cobertas estavam mexidas, e na última cama, surpresa maior, estava adormecida uma linda donzela de cabelos pretos, pele branca como a neve e face vermelha como o sangue. Como é linda! Murmuraram em coro. E como deve estar cansada, disse um deles, já que dorme assim. Decidiram não incomodar. O anão, dono da caminha onde dormia a donzela, passaria a noite numa poltrona. Na manhã seguinte, quando despertou, Branca de Neve se viu cercada pelos 7 anões barbudinhos e se assustou. Mas eles logo a acalmaram, dizendo-lhe que era muito bem-vinda. — Como se chama? Perguntaram. — Branca de Neve. Mas como você chegou até aqui tão longe no coração da floresta? Branca de Neve contou tudo. Falou da crueldade da madrasta, da sua ordem para matá-la, da piedade do caçador que a deixara fugir, desobedecendo a rainha, e da sua caminhada pela mata até encontrar aquela casinha. Fique aqui se gostar, propôs o anão mais velho. Você poderia cuidar da casa enquanto nós estamos na mina trabalhando. Mas tome cuidado enquanto estiver sozinha. Cedo ou tarde, sua madrasta descobrirá onde você está. E se ela a encontrar, não deixe que ninguém entre, é mais seguro. Assim começou uma vida nova para Branca de Neve, uma vida de trabalho. E a madrasta? Estava feliz, convencida de que beleza de mulher alguma superava a sua. Mas um dia teve por acaso a ideia de interrogar o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o espelho respondeu com voz grave: na mata, na casa dos mineiros, querida rainha, está Branca de Neve, mais bela que nunca. A rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda vivia. Resolveu agir por si mesma, para que não houvesse no mundo inteiro mulher mais linda do que ela. Pintou o rosto, colocou um lenço na cabeça e, irreconhecível, disfarçada de velha mercadora, procurou pela mata a casinha dos anões. Quando a achou, bateu à porta de Branca de Neve ingenuamente e foi atender. A malvada ofereceu-lhe suas mercadorias e a princesa apreciou um lindo cinto colorido. Deixe-me ajudá-la a experimentar o cinto. Você ficará com uma cintura fininha, fininha, disse a falsa vendedora, com uma risada irônica e estridente, apertando cada vez mais o cinto. E apertou tanto que Branca de Neve se sentiu sufocada e desmaiou, caindo como morta. A madrasta fugiu. Pouco depois chegaram os anões. Assustaram-se ao ver Branca de Neve estirada e imóvel. O anão mais jovem percebeu o cinto apertado demais e imediatamente o cortou. Branca de Neve voltou a respirar e a cor aos poucos começou a voltar à sua face. Melhorou e pôde contar o ocorrido. Aquela velha vendedora ambulante era a rainha disfarçada, disseram logo os anões. Você não deveria tê-la deixado entrar. Agora seja mais prudente.
Enquanto isso, a perversa rainha, já no castelo, consultava o espelho mágico e se surpreendeu ao ouvi-lo dizer: no bosque, na casa dos anões, minha querida rainha, há Branca de Neve, mais bela do que nunca. Seu plano fracassara, tentaria novamente. No dia seguinte, Branca de Neve viu chegar uma camponesa de aspecto gentil, que lhe colocou na janela uma apetitosa maçã, sem dizer nada, apenas sorrindo um sorriso desdentado. A princesinha nem suspeitou de que se tratava da madrasta numa segunda tentativa. Branca de Neve, ingênua e gulosa, mordeu a maçã. Antes de engolir a primeira mordida, caiu imóvel. Desta vez deveria estar morta, pois o socorro dado pelos anões quando regressaram da mina nada resolveu. Não acharam cinto apertado nem ferimento algum, apenas o corpo caído. Branca de Neve parecia dormir. Estava tão linda que os bons anõezinhos não quiseram enterrá-la. Vamos construir um caixão de cristal para a nossa Branca de Neve. Assim poderemos admirá-la sempre. O esquife de cristal foi construído e levado ao topo da montanha. Na tampa, em dourado, escreveram: Branca de Neve, filha de rei. Os anões guardavam o caixão dia e noite, e também os animaizinhos da mata, veadinhos, esquilos e lebres. Todos choravam por Branca de Neve. Lá no castelo, a malvada rainha interrogava o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela que eu. A resposta era invariável. Em todo o mundo não existe beleza maior. Branca de Neve parecia dormir no caixão de cristal, o rosto branco como a neve e de lábios vermelhos como sangue, emoldurado pelos cabelos negros como ébano. Continuava tão linda como enquanto vivia. Um dia, um jovem príncipe que caçava por ali passou no topo da montanha. Bastou ver o corpo de Branca de Neve para se apaixonar, apesar de a donzela estar morta. Pediu permissão aos anões para levar consigo o caixão de cristal. Havia tanta paixão, tanta dor e tanto desespero na voz do príncipe que os anões ficaram comovidos e consentiram. Está bem, nós o ajudaremos a transportá-la para o vale. A donzela Branca de Neve será sua. Com o caixão nas costas, puseram-se a caminho. Enquanto desciam por um caminho íngreme, um anão tropeçou numa pedra e quase caiu. Reequilibrou-se a tempo. O abalo do caixão, porém, fez com que o pedaço de maçã envenenada que Branca de Neve trazia ainda na boca caísse. Assim, a donzela se reanimou, abrindo os olhos e suspirando, se sentou e, admirada, quis saber: o que aconteceu? Onde estou? O príncipe e os anões felizes explicaram tudo. O príncipe declarou-se a Branca de Neve e pediu em casamento. Branca de Neve aceitou, felicíssima. Foram para o Palácio Real, onde toda a corte os recebeu. Foram distribuídos os convites para a cerimônia nupcial. Entre os convidados estava a rainha madrasta, mas ela mal sabia que a noiva era sua enteada. Vestiu-se a megera suntuosamente, pôs muitas joias e, antes de sair, interrogou o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o fiel espelho, o encaminhamento. No seu reino, a mais bela é você, mas a noiva Branca de Neve é a mais bela do mundo. Louca de raiva, a rainha saiu apressada para a cerimônia. Lá chegando, ao ver Branca de Neve, sofreu um ataque. O coração explodiu e o corpo estourou. Tamanha era sua ira, mas os festejos não cessaram um só instante. E os anões, convidados de honra, comeram, cantaram e dançaram 3 dias e 3 noites depois. 3 noites. Depois, retornaram para sua casinha e sua mina no coração da mata. Quem gostou, bate palma. É uma história bem conhecida de todos vocês, né? Prestaram atenção?
Em quem eram os personagens? Quem são os personagens? Né? Nós fizemos as marcações, né? E vamos responder agora a questão 2. Após a leitura e o compartilhamento das marcações feitas por vocês sobre o narrador da história, o que vocês observaram? Registrem em seu caderno. Foi tudo o que eu disse antes, né? O narrador é onisciente, ou seja, ele sabe tudo o que acontece na história. Sabe sobre os personagens, inclusive o que eles sentem e pensam. E ele, o narrador onisciente, não é um personagem da história. Foi isso que eu falei lá no comecinho, tá? Anotem aí no seu caderno essa questão 2. Vamos lá. 3. Vamos imaginar que um dos personagens da história vá narrar a história do seu ponto de vista. Em seu caderno escreva. Letra A. Os personagens do conto. Quem são mesmo? A rainha mãe, né? Mãe de Branca de Neve. A Branca de Neve. O rei, pode ser, o rei é citado uma vez só. Ele nem fala nada, nem aparece na história. A rainha madrasta, porque o rei se casa de novo, né? A rainha madrasta. Aparece o guarda, que é também um caçador, então, guarda. Aparecem os 7 anões. Aparece o príncipe no final, né? Então, esses são os personagens do conto. Anotem aí no livro de vocês. Letra B. Nós vamos responder só até aqui, tá bom? Quem poderia narrar o conto de Branca de Neve? Por quê? O conto que a gente acabou de ler é um conto onde o narrador é onisciente. Ele sabe tudo, o que acontece na história, os lugares, os personagens, o que esses personagens pensam e sentem. Agora a gente vai ter que escolher um personagem dessa história, desse conto, para ser o narrador da história. Quem nós poderíamos escolher? A rainha mãe? Não, né? Porque ela logo morre. Ela tem uma participação muito pequena no começo da história, né? Branca de Neve? Bom, poderia ser, né? Branca de Neve. Ela contando alguma parte, né? Da história. Poderia ser a rainha madrasta? Com certeza. Poderia ser algum dos anões? Sim. Poderia ser o caçador? Sim. Poderia ser o príncipe? Também, né? Mas o príncipe também aparece um pedacinho no final só, né? No final aparece o príncipe que se encanta por ela. Vamos escolher aí. Escolha um personagem, né? Que tem uma boa participação neste conto, tá bom? Vocês vão escolher e vão escrever aqui nessa parte. E vão escrever aqui por que vocês escolheram esse personagem. Tá bom? É isso então. Questão 1, 2 e 3 respondida. Né? Na próxima aula, na aula de amanhã, vamos fazer a questão 4 desta atividade. Combinado? Se tiverem dúvidas, é só chamar a professora. Um beijo e até a próxima aula.